Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Demorei 2 semanas para escrever esse texto. Gálatas capítulo 5. As obras da carne e os frutos do Espírito. Glórias a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, a todos os inscritos do canal. Que Deus, através da palavra, fale em seus corações e continue abençoando cada vez mais a cada um e cada vez mais dê entendimento de sua palavra. Glórias a Deus, aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 15, 16 e por aí em diante. Vai ser um aprendizado tremendo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. As obras da carne e os frutos do Espírito. Se os irmãos puderem dar um joinha no canal, glórias a Deus, para que o canal continue evangelizando e levando a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Esse versículo nos fala que corrige o seu comportamento. Fazemos isso ao colocar a nossa fé exclusivamente em Cristo e na cruz, exclusivamente por meio do que o Espírito Santo opera. Romanos 8, versículo 2, 1 e 2 nos fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei e do pecado e da morte. A explicação em Romanos 6, 3 e 5. 6. Romanos 6. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glórias a Deus. Romanos 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 5 nos fala, porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Glórias a Deus, aleluia. Gálatas 4, 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, mas segundo o Espírito. Capítulo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O apóstolo Paulo queria que os gálatas fossem zelosos da causa de Cristo e da cruz, porque parecia que eles estavam tendendo à falsa doutrina. O zelo deles pelo que era incorreto devia estar presente sempre a palavra de Jeová e a doutrina verdadeira. Em Gálatas 19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, a palavra santa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em uma linguagem de profundo sentimento e emoção, revelar outra vez a eles os rudimentos da grande mensagem de Cristo, e Ele crucificado, como se eles nunca antes a tivessem ouvido antes. Apresenta a obra que só o Espírito Santo pode fazer e faz exclusivamente dentro dos parâmetros do sacrifício de Cristo, que sempre deve ser o objetivo de nossa fé. O que Cristo fez na cruz. Morreu pelos nossos pecados, levou todas as nossas enfermidades, e a palavra santa do nosso Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias,
emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. O versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Glórias a Deus. Em Romanos 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso se refere ao fato de termos sido batizados em sua morte, o que fala da crucificação, e que não dependem da força da capacidade ou de grandes esforços religiosos pessoais para vencer o pecado. O Espírito Santo trabalha exclusivamente dentro dos limites legais da obra concluída de Cristo. Nossa fé, nossa obra concluída, ou seja, a cruz assegura a ajuda do Espírito Santo, que assegura a nossa vitória. Glórias a Deus, aleluia. Agora vamos falar sobre a prostituição. Refere-se a atos sexuais com objetivo de lucro, geralmente envolvendo a troca de favores sexuais por dinheiro. Em Ezequiel 16, 32 e 34 nos fala: fostes como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Fala sobre Israel, que era como prostituta, em vez de adorar ao único Deus, adorava a outros deuses, e não a Jeová como seu Deus único. No caso que se refere a Israel na época, né? Israel adorava muitos deuses, mas não ao Deus único, que era Jeová. Glórias a Deus, aleluia. Por isso era considerado uma prostituta. A impureza. Vamos falar sobre a impureza. É tudo que contamina a pessoa. A impureza é sujeira espiritual. Cada pessoa precisa ser limpada das impurezas, porque ela causa grandes problemas na vida espiritual. A impureza na Bíblia inclui a imoralidade sexual, mas não só. Jesus explicou que a verdadeira impureza não é a sujeira física, terra, micróbios. A impureza que é realmente perigosa é a impureza do coração. Marcos capítulo 7, versículo 21 e 23. Jesus listou algumas das coisas que nos tornam impuros: maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Isto que Jesus Cristo falou que nos causa, os maus que nos causam, né, da impureza. Ele listou isto. Mas quando você se arrepende e entende que pecou, você pode pedir perdão a Jesus e ele lhe purificará novamente do pecado ao longo de sua vida. Isso se chama santificação. Cada vez que a gente erra, a gente pede perdão a Deus. E Deus vai nos renovando a cada dia até nos tornarmos puros na presença de Deus, através da santificação. Vamos falar sobre a lascívia. Refere-se à luxúria excessiva ou desejo sexual imoderado. Significa sensualidade, libertinagem. É uma característica de quem tem despudor, quem tem modos libertinos, libidinosos, que tem a propensão para a sexualidade. A palavra também se refere à qualidade de lascivo, com caráter lascivo, ou seja, que é sensual, libidinoso, desregrado, brincalhão e travesso. A lascívia, né, se refere. Agora vamos à idolatria. Idolatria, adoração a ídolos, sejam religiosos ou não. Tais práticas estão subtendidas no conceito de idolatria, como incoerentes com valores e a ideia associados a um Deus transcendente ou por tal natureza única.
Agora vamos a feitiçarias. Feitiçarias refere a práticas de magia que envolve a invocação de espíritos ou demônios para controlar as pessoas. Forma de magia em que se usam certos atos, palavras e a invocação de espíritos ou demônios a fim de prever o futuro ou controlar pessoas ou acontecimentos. Isso se enquadra feitiçarias. As inimizades. Inimizades, a Bíblia diz que a inimizade com o mundo é inimizade com Jeová Deus. E Tiago 4, versículo 4. Isso significa que quem ama as coisas ruins do mundo e quer viver no pecado se torna inimigo de Jeová Deus. Jeová Deus odeia o pecado. Inimizade, a aversão de inimizade. Aversão de inimizade. Antipatia, desafeição, sentimento de não gostar de alguém, não amar. Mas Cristo nos fala em Romano 8, capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A explicação. Mais uma vez, isso se refere a tentar viver para Deus por outros meios, que não a cruz, o que coloca a pessoa contra Deus. Na sua forma mais simples, significa que o que está sendo feito, o que quer que seja, não está na ordem estabelecida por Deus, que é a cruz, o que Cristo fez por nós. Glórias a Deus. Agora vamos a porfias. Comportamento negativo de discussão, briga, competição, rivalidade, frequentemente associados a um desejo alto, exaltação e vaidade. O termo também pode ser usado para descrever uma obstinação ou perseverança em algo mais, geralmente no contexto de comportamento negativo. A Bíblia frequentemente critica a porfia, enfatizando a importância da humildade e do serviço aos outros, em vez de buscar a própria vontade. Temos que ser mais humildes. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, 8. O apóstolo Paulo exorta os cristãos a não agirem por porfia, mas com humildade, considerando os outros como superiores a si mesmo. Em Filipenses 2, 3, 8, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo bem diante até a morte de cruz, Jesus. A explicação indica que Cristo, aos olhos dos homens, se reduziu à condição mais baixa, mas fez isso voluntariamente. Não quer dizer que ele se tornou obediente à morte. Ele sempre foi o Senhor da morte. Em vez disso, quer dizer que ele se sujeitou à morte. Isso apresenta o caráter de sua morte como uma desonra e degradação, o que era necessário para que os homens fossem redimidos de seus pecados. Só este tipo de morte pagaria a dívida terrível do pecado. E o fez em sua totalidade. Por isso também Deus, Jeová, o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo o nome, a um lugar de majestade suprema. Jesus sempre foi o Criador, mas agora ele é o Salvador de nossas almas. Deste fato diz o nome, referindo-se a um nome e título específico. Esse nome, com o versículo 11, revela é o Senhor. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor, glória de Deus o Pai. Agora vamos à palavra emulação. O que significa a palavra emulação ou emular?
Aparece em alguns contextos bíblicos, especialmente em referência a uma competição ou desejo de igualar ou superar alguém, inveja ou ciúme. Em Gálatas 5, 20 e 21, a inveja é listada como uma das obras da carne que impede a herança do reino de Deus. A Bíblia não se opõe à busca pela excelência ou à imitação de exemplos positivos, mas alerta contra a inveja e o ciúme e a rivalidade que podem levar à discórdia e à discussão. A emulação deve ser estendida como um estímulo positivo para o crescimento espiritual e para a imitação de Jesus Cristo, em vez de uma competição destrutiva ou um sentimento de inveja. Iras. Vamos a iras agora. A Bíblia apresenta a ira tanto uma emoção natural. Vamos falar agora sobre iras. A Bíblia apresenta a ira tanto uma emoção natural como um pecado, quando não é controlado ou usado de forma errada. A Bíblia ensina que a ira pode ser um pecado se permitirmos que ela domine nossos pensamentos e ações, levantando-nos a fazer o mal. No entanto, a ira também pode ser um sinal de indignação justa diante do pecado e do mal. A Bíblia reconhece a ira como uma emoção humana natural, como qualquer outra, como amor, tristeza ou alegria. Jesus também se manifestou com a ira em certos momentos, demonstrando que não é inevitavelmente pecaminoso sentir raiva, normal do ser humano. A Bíblia alerta para os perigos da ira descontrolada, especialmente quando se manifesta em agressão, ressentimento e falta de perdão. Aí é pecado. A ira pode levar ao pecado e destruir um relacionamento e afastar-nos de Deus Jeová. A ira como indignação justa. A Bíblia também mostra que a ira pode ser um sinal de indignação justa diante do pecado e da injustiça e do mal. Jesus Cristo manifestou essa indignação em certos momentos, como quando expulsou os comerciantes do templo. A ira controlada. A Bíblia ensina a importância do perdão e da reconciliação após momentos de ira. A ira pode levar o ressentimento, a hostilidade, que podem destruir um relacionamento. A ira de Deus, mais uma ira. A Bíblia também fala da ira de Deus, Jeová, que é um aspecto do seu julgamento justo diante do pecado. No entanto, essa ira é sempre vista como uma expressão de justiça divina, não de vingança, em resumo. A Bíblia nos ensina a controlar a ira e buscar a justiça e o perdão, e não permitir que a ira nos domine. A ira pode ser uma força poderosa, mas precisa ser canalizada de forma construtiva, para que não se torne uma força destrutiva. Glória a Deus, para que não perdemos a bênção. Né? As pelejas, vamos às pelejas agora. Se refere a uma batalha, seja literal ou metafórica, envolvendo conflitos individuais ou coletivos. Temos que ter confiança em Deus. Em muitas passagens bíblicas, destaca a importância de confiar em Deus, Jeová, durante as pelejas, lembrando que Ele está ao nosso lado nas nossas batalhas, do seu povo, e lutar por eles, por exemplo. Em Êxodo 14, capítulo 14, Deus Jeová promete: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. O Senhor vai na frente das nossas batalhas, só nós confiar no Senhor. Somente o Senhor podia lutar pelos israelitas, enquanto eles estivessem quietos. Se eles tivessem voltado e tentado lutar contra os egípcios por si mesmo, de alguma maneira, isso seria impedido pelo Senhor Jeová.
de lutar por eles, e sem dúvida seriam derrotados se não confiassem no Senhor. Alguém muito bem disse na justificação: o Senhor Jeová luta por nós, e na santificação Ele luta em nós, por nossas batalhas. Temos que confiar nele. Aqui nos fala um significado metafórico. A peleja pode ser usada de forma figurativa para descrever desafios, dificuldades, provocações da vida, como a necessidade de lutar por uma vida justa e piedosa. O resumo: a peleja na Bíblia é um conceito amplo que abrange tanto as batalhas físicas quanto as espirituais, enfatizando a importância da confiança em Deus. Temos que confiar em Deus nas nossas lutas. Cada um tem uma luta, mas sempre confiar em Deus para vencer qualquer dificuldade. Glórias a Deus. O pecado significa discussão, disputa, luta e teimosia. Agora, dissensões refere-se à falta de harmonia, concordância ou unidade entre as pessoas ou grupos, frequentemente resultando em conflitos, divisões e facções. É vista como um pecado da carne e é um obstáculo para a união da igreja. Tem que ter harmonia, né? Não pode ter discussões nem brigas dentro da igreja. A Bíblia enfatiza a importância da unidade, o amor, a humildade como remédios para as dissensões. A ameaça. A dissensão é uma ameaça à unidade da igreja de cumprir a missão evangelística, mas sendo combatida pela prática do amor e a humildade. Glórias a Deus. Consequência. As dissensões, no caso, enfraquecem a comunidade e prejudicam a missão da igreja, impedindo que ela testemunhe eficazmente o Evangelho. Por isso que tem que ter harmonia dentro da igreja, o amor entre os irmãos. Glórias a Deus. Heresias. Agora vamos falar de heresias. Na Bíblia, heresia se refere a uma crença ou doutrina que contradiz a fé cristã estabelecida. É um desvio das verdades divinas reveladas e ensinadas pela igreja, muitas vezes envolvendo a navegação ou dúvida pertinaz de alguma verdade essencial. A heresia pode ser vista como um pecado grave, distorce a palavra de Deus, pois implica em uma oposição radical à revelação divina. A heresia é vista como um pecado grave, pois implica em uma oposição radical à revelação divina. A heresia é considerada uma ameaça à unidade e autoridade da igreja, pois pode dividir os fiéis e desviar-lhes da verdade. Glórias a Deus. Agora nós vamos falar da inveja. Inveja. Trata-se de um sentimento tão destrutivo, maléfico e mesquinho, mas que infelizmente está presente nas relações entre as pessoas. Por isso busquemos a elevação de nossa fé, diz a palavra de Deus, em Provérbios capítulo 13, versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os corações. Justiça, amor ao próximo, condenam a inveja. Glórias a Deus. Agora vamos ao homicídios. A Bíblia considera o homicídio como um pecado grave, com consequências tanto neste mundo como no futuro, e também como que merece punição. O sexto mandamento, não matarás, é um fundamento para a relação com Deus e com os outros. Amar ao próximo. Jesus Cristo enfatiza a importância de amar ao próximo como a si mesmo e afirma que odeia seu irmão é homicida. Aquele que odeia seu irmão é homicida. Não gosta do irmão, ele se torna um homicida. Não precisa matar, só apenas não gostar. Jesus também afirma que basta se irar contra um irmão para estar sujeito ao julgamento, mostrando a extensão
mostrando a extensão, a proibição homicida. Consequências do homicídio. A Bíblia deixa bem claro que os homicidas não terão parte no reino de Deus no futuro. A necessidade de reconciliação. Glórias a Deus. Jesus enfatiza a importância de se reconciliar com o irmão antes de adorar a Deus, mostrando que a falta de reconciliação pode ter implicações espirituais. A Bíblia fala: todo aquele que tem ódio de seu irmão é um assassino. Jesus deu a vida por nós, portanto, nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Glórias a Deus. Amar ao próximo. Agora eu vou falar sobre a bebedice. A Bíblia diz em Gálatas 5, 19 e 21: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, bebedice, as orgia e as coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Glórias a Deus. Agora vamos falar sobre glutonaria. A Bíblia não aprova glutonaria, que é um ato de comer com excesso, e a considera uma forma de pecado, e é um obstáculo para a vida espiritual. Glutonaria é vista como uma manifestação de gula, que pode levar à pobreza e à doença, e a perda da conexão com Deus. Em Provérbios 23, versículo 20, capítulo 20: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Em Lucas 22, versículo 34, mas Jesus, ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Lucas 34, foi um erro aqui, desculpe. Eu olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Versículo 36 de Lucas: vigiais, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem, Jesus Cristo. Em Gálatas 5:21, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e as coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vá, atenção que a gente tem que ter, né? Em Gálatas 22, 23, 24, 25 e 26. Mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Longanimidade, que significa ter paciência, tolerância e perdão, mesmo diante de ofensas ou dificuldades. E é o fruto do Espírito Santo. Em vez de reagir com raiva ou vingança ou longanimidade, demonstra amor, benevolência e confiança em Deus. Justiça de Deus. Benignidade, a Bíblia, benignidade também traduzida como bondade, refere-se a uma qualidade de caráter que se manifesta em ações, atitudes positivas para com os outros, refletindo o amor, compaixão e misericórdia. É um fruto do Espírito Santo e dos atributos de Deus. Agora vamos falar sobre a bondade. A Bíblia descreve a bondade como um atributo fundamental de Deus, expressando-se com seu amor, misericórdia e compaixão. A bondade é vista como uma virtude a ser imitada pelos seres humanos, incentivando a generosidade, a compaixão e o perdão. Em Salmos 26, 6,
23:6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glórias a Deus. Em Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Glórias a Deus. Agora vamos falar um pouco da fé. A Bíblia fala que a fé é o fundamento para agradar a Deus Jeová. E é essencial à salvação e é a força que nos permite vencer o mundo, o mal do mundo. É vista como base das coisas que esperamos, é a prova das que não vemos. A fé é também um dom de Deus, Jeová, que se manifesta em ações que nos permite perseverar na vida cristã. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Glórias a Deus. Em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Jeová creia que ele existe e que é galardador dos que o buscam. Em Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em João, capítulo 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Marcos 11:23, Jesus Cristo, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito pela nossa fé. Glórias a Deus. Se tiveres fé, nada é impossível para Deus. Mansidão. Vamos falar sobre mansidão. A Bíblia apresenta a mansidão como uma virtude fundamental para os seguidores de Jesus Cristo, destacando a importância de ser submisso à vontade de Jeová, paciente, humilde, capaz de controlar as emoções. A mansidão é considerada um dos frutos do Espírito Santo e está relacionado com outras virtudes, como amor, alegria e paz. Em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino de Deus. Glórias a Deus. Em Números 12:3. E era o varão Moisés muito manso, mas de todos os homens que havia sobre a terra. Em Provérbios 25:15 e 19:11. O entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Capítulo 25:15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. A temperança. A Bíblia fala da moderação, autocontrole e equilíbrio em todas as áreas da vida, desde o pensamento, ações, até as emoções e relacionamento. É a capacidade de resistir às tentações, controlar os impulsos, não se deixar levar por excesso. A temperança é vista como uma virtude importante, tanto em nível pessoal quanto social, contribuindo uma vida mais equilibrada e agradável, tanto na prática como para aqueles a quem interage.
Glórias a Deus, aleluia. Essas palavras que eu falei até agora, esses versículos, foi para nós alcançarmos o reino de Deus. Eu expliquei cada uma. Como diz, as obras da carne e os frutos do Espírito. Para nós alcançarmos o reino dos céus, temos que refletir nessas palavras, e nos fala que nós temos que ter amor ao próximo, mansidão, controlar a ira. Tem várias coisas. Procurar em Gálatas capítulo 19, 20 e 25. Só vou ler esse textinho, foi tudo que eu falei, né? Nos diz que, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. As coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e corrupções. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, vangloriosos, irritando-se uns aos outros, invejando uns aos outros, mas amando ao seu próximo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Glórias a Deus. Aleluia. Santo és tu. Fiquem com essas palavras, que Deus fale em seus corações. Vamos a uma oração para encerrar. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos mais uma vez aqui, Pai, reunidos, buscando aprender com a Tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Vai abençoando as nossas famílias, famílias dos inscritos no canal, vai enchendo da Tua graça, da Tua glória, Senhor. Vai abrindo o entendimento de cada um, meu Pai. Vai abençoando as pessoas que estão agora, Pai, ouvindo, Senhor meu Deus, essa mensagem, para que essa mensagem fale em seus corações, abençoe a cada vida, meu Pai. Vai abençoando a cada família, a cada um, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos a uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Fiquem com essas palavras, que o Senhor fale em seus corações. Não esqueça de dar um joinha no canal para que ele se expande cada vez mais, evangelizando e levando a palavra do nosso Senhor, a Bíblia Sagrada. Glórias a Deus, aleluia.